Meus irmãos, hoje nós continuaremos a nossa série de pregações nas palavras de Cristo na cruz, fazendo referência à obra perfeita que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, verso 34, só esse verso. Nós falaremos hoje só sobre o versículo 34 do capítulo 15 de Marcos. E aqui Jesus já disse 3 das suas palavras perfeitas, então ele garantiu o perdão perfeito através da sua intercessão, quando ele disse: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que fazem. Trouxe uma promessa perfeita aos pecadores, quando anunciou: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E falou também sobre um cuidado perfeito que ele traz àqueles que sofrem, quando anunciou à mulher: eis aí o teu filho, e ao discípulo: eis aí a tua mãe. Agora nós veremos que o tempo passa, e passam-se mais de 3 horas entre a última palavra de Jesus ao meio-dia e essa quarta palavra de Jesus às 3 da tarde, e nesse meio tempo tudo está em trevas. Então o sol desaparece, o sol entra num eclipse gigantesco e não tem mais sol, e durante 3 horas as trevas predominam, e a narrativa diz que entre as 12 horas, ao meio-dia, até as 3 da tarde, Jesus ficou em silêncio. E aqui algumas hipóteses são levantadas sobre esse silêncio, e provavelmente a mais provável é que meio-dia os sacerdotes e todas as pessoas saíram da cruz e foram à igreja, ao templo, porque o serviço ou o culto deles começava 1h30, então eles saem e deixam Jesus sozinho na crucificação, naquelas trevas, rodeado dos ímpios, e sozinho, em meio aos pagãos, excluídos, e tudo escuro, tudo em trevas. Jesus, na última hora da sua vida, lhe diz 4 palavras, e a primeira dessas 4 palavras se encontra aqui em Marcos capítulo 15, verso 34, que diz: a hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Oremos mais uma vez. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque tua palavra foi lida e será exposta. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, perdoe os nossos erros, e abra os nossos corações, meu Deus, para que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. E a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Há um conto famoso sobre o desamparo de um pai para com os filhos, e todo mundo já escutou essa história, ou a maioria de nós já escutou a história do João e Maria. E como é a história? A madrasta fala para o pai que não tem mais o que comer, e aí convence o pai de que é melhor abandonar os dois na floresta. Então o pai leva João e Maria, e aí eles vão derramando lá migalha para saber voltar para casa, porque eles já sabem, eles escutam a conversa. Mas o pai deixa eles no meio da floresta porque não tinha condição mais de sustentar, então o pai os desampara. E aí o conto se desenvolve, a bruxa sequestra eles, e os irmãos conhecem o resto da história. A verdade é que esse conto relata uma dura realidade na época. Apesar de ser um conto, ele contava algo que existia. Por conta da fome, por conta da maternidade ser precocemente encerrada, muitas vezes no parto, muitas famílias tinham uma madrasta, muitos filhos eram abandonados porque o pai desamparava os filhos para poder se sustentar. E é assim até hoje em muitas realidades. Talvez na nossa realidade nós não vejamos tanto, mas ainda há no Brasil pais que vendem os filhos.
seja para a escravidão, seja para a prostituição, a fim de ter o sustento, desamparando totalmente seus filhos. E se tem uma coisa que nenhum filho quer é ser desamparado por seus pais, nem mesmo o Filho de Deus. E Jesus não quer ser desamparado por seu Pai, porém Ele sabe que para salvar os homens, Ele precisa se sacrificar, e Deus aceita o seu sacrifício, aplicando sobre Ele toda a sua ira naquele momento, desamparando-o assim de qualquer ajuda ou de qualquer graça. Mark Jones comenta esse texto e ele diz que nesse momento Deus considerou Jesus como o pior pecador de todos e aplicou toda a sua ira, que um homem que nega a Cristo sofrerá durante toda a eternidade. Jesus aplica a sua ira, ou Deus aplica a sua ira sobre Cristo nesse momento. Tudo isso para que o homem pecador, para que eu e você tivéssemos condições de ter vida e salvação através do sacrifício de Jesus. E por isso hoje nós falaremos sobre o sacrifício perfeito. E a primeira lição sobre o sacrifício perfeito é que o sacrifício perfeito de Jesus envolve um profundo sofrimento físico. O sacrifício perfeito de Jesus envolve um profundo sacrifício, um profundo sofrimento físico. Eu quero que você acompanhe só a primeira parte do versículo 34, que diz assim: à hora nona, Jesus em alta voz gritou, ou como traz a nossa tradução, à hora nona, clamou Jesus em alta voz. Nessa primeira parte do texto é possível ver que o sacrifício de Jesus não envolveu só a sua alma, não envolveu só o seu espírito, antes envolveu todo o seu ser, inclusive o seu corpo. E Deus coloca a sua ira, inclusive sobre o corpo do seu Filho Jesus. Às 3 da tarde daquela sexta-feira, Marcos relata que Jesus clamou em alta voz. E o termo grego aqui traz a ideia de alguém que grita, de alguém que clama por socorro, de alguém clamando outra pessoa para que aquela pessoa a socorresse. Sabe quando alguém está perdido e começa a gritar: socorro, me ajuda, desesperado, um grito do fundo da alma? É esse o grito que Jesus dá aqui. Esse é o clamor de Jesus, essa é a oração de Jesus. E é importante que a gente lembre que a crucificação é um processo de tortura que leva à morte. Então a crucificação começou às 9 da manhã, e a pessoa vai perdendo as forças e a consciência nesse meio tempo. E aqui 6 horas depois de Cristo estirado na cruz, sem força já, a consciência quase acabando, Jesus então, num dos seus últimos atos de vida, ele dá um grito, colocando para fora tudo o que ele estava sentindo naquele momento. Isso acaba com uma ideia que a gente tem muitas vezes, e que foi criada, de que Jesus morreu de uma maneira heróica. E a gente às vezes olha e fala: não, porque Jesus quando morreu, não abriu a boca, morreu em silêncio, sofrendo todas as dores, quieto, calado. E não é isso que a Bíblia traz. A Bíblia traz antes um filho transparente em suas emoções, e que não aguenta mais o sofrimento e a angústia que vem passando, não aguenta mais o sofrimento causado pela ira do seu pai, mas a fim de nos trazer salvação,
Ele não pede para parar, mas ele grita para extravasar essa agonia, essa dor, essa angústia que ele sentia nesse momento. O apóstolo Pedro dá uma ideia de como estava sendo esse momento. Em 1 Pedro 2,24, ele diz que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. A ideia aqui é que Jesus sofreu tudo o que o pecado proporciona. Tudo o que de ruim o pecado proporciona ao homem durante a eternidade de sofrimento no inferno e depois no lago de fogo e enxofre, tudo Jesus sofreu naquela hora. Tudo o que você deveria pagar, Jesus sofreu. Tudo o que eu deveria pagar, Jesus sofreu. De algum modo a gente pode entender que nem o ímpio sofrendo a eternidade no lago de fogo e enxofre vai sofrer o tanto que Jesus sofreu naquela cruz. Porque cada pessoa a quem ele salvou, Deus imputou o pecado dela em Cristo. Deus imputou a maldição do pecado dela em Jesus Cristo. E Jesus ora para o seu Pai. E Jesus é quem ora e clama: Abba, Pai. E o Deus não responde. Uma ideia que o Salmo 22, e Jesus se vale do Salmo 22 aqui, de que a sua oração não era respondida, e ele diz: Deus meu, clamo de dia e de noite, não me respondes. E Jesus aqui, ele vê o filho, e Deus aqui vê o filho sofrendo, vê Jesus sofrendo. O pai vê o próprio filho sofrendo e clamando, e continua aplicando a sua ira, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Isso nos traz algumas lições, e que a primeira é que o Filho de Deus se sacrificou em favor de nós, também no seu físico, para que o nosso físico também fosse salvo por Deus, de modo que a gente tenha a esperança de que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo na sua volta gloriosa. A nossa esperança não se limita só à nossa alma no céu, mas a nossa esperança é completa quando nós sabemos que tanto a alma quanto o corpo um dia habitarão gloriosamente junto de Jesus por toda a eternidade. E isso só é possível porque Jesus sofreu, tanto em sua alma quanto em seu corpo, a favor de nós. Uma segunda lição é que Jesus sofreu em seu mais íntimo e não teve vergonha de colocar para fora, não teve vergonha de externar o seu sofrimento. E assim nós também devemos ser iguais a Cristo, meus irmãos. Nos momentos de sofrimento, nós devemos aprender a colocar para fora. Nós devemos aprender a externar a angústia que a dor nos causa, sabendo que o Deus que nos escuta fará alguma coisa, porque Jesus garantiu que Ele faça. Jesus sofreu para que quando eu e você sofrêssemos, Ele nos atendesse. Jesus se sacrificou para que quando eu e você sofrêssemos, a nossa oração não fosse imputada mais ira sobre nós, mas Deus atendesse com graça e socorro ao nosso pedido.
Por isso que o autor aos Hebreus vai falar: olha, chegue com confiança ao trono da graça, sabendo que Ele é misericordioso para te salvar no tempo oportuno. A gente tem que orar com confiança, sabendo que Ele aplicou a ira dele sobre Jesus e que por conta disso Ele aplicará a graça dele sobre as nossas vidas todas as vezes que nós clamarmos. Mas é no tempo dele. A primeira lição então que nós temos é que o sacrifício perfeito de Jesus envolveu um profundo sofrimento físico. A segunda lição que o texto nos traz é que o sacrifício perfeito de Jesus envolveu um profundo sofrimento espiritual. Não foi só o sofrimento físico, mas também a alma de Cristo padeceu de modo incomparável. A segunda parte do versículo diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na segunda parte, Jesus expressa como ele se sente em sua alma. E aqui é um grito buscando o consolo do seu Pai, que não o abandonou em seu ser. O Pai ainda está com o Filho em seu ser. Porém agora, o Pai não ajuda o Filho. Pelo contrário, Ele agora derrama a sua ira sobre o Filho. Ele agora imputa os nossos pecados sobre o Filho. Obrigado. E o Filho já não está mais aguentando tal situação. 6 horas de dor e sofrimento. Aqui Jesus, talvez sem forças para orar, ele só repete aquilo que está no verso 1 do Salmo 22, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. E é interessante observar que Jesus fala aqui em aramaico, a língua materna dele. Jesus falava em aramaico como todo judeu da época falava em aramaico, e aqui Jesus está falando em aramaico. E Marcos faz questão de deixar claro o que ele falou em aramaico e traduzir para o grego. Lembrando que Marcos escreve para romanos, então Roma tinha uma grande comunidade de judeus também. Assim como para onde Mateus escreveu, que Mateus é o único outro que escreve essa porção. E provavelmente ambos tenham o mesmo propósito de escrever o que ele disse em hebraico, em aramaico, e a tradução para o grego, porque alguns levantavam a hipótese de Deus não estar chamando o Pai, mas Jesus está chamando não o Pai, mas Jesus está chamando a Elias. E a ele: Elias, por que me desamparaste? Então Marcos deixa claro que a oração de Jesus não é para Elias, que a oração de Jesus é para o Pai dele, é para Eloi, não Eli. Por isso que ele faz questão de dizer como foi dito em aramaico e a tradução para o grego. E esse desamparo do Pai ocorreu também na alma de Cristo, porque Jesus se fez pecado em favor de nós. E Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E também se fez maldição em nosso lugar. Como o apóstolo fala aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Um estudioso bíblico diz assim: reflita novamente sobre todos os abusos e o sofrimento que Jesus já tinha passado e suportado
nesse mesmo dia. Não é de admirar que Jesus clame: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus já apanhou, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos nele, humilharam ele, roubaram as vestes dele, está sofrendo, foi crucificado. Então não é de admirar que ele clame: Deus meu, por que me desamparaste? Seu Deus e Pai não o teria abandonado aos seus tormentos, se assim não fosse necessário. Mas tal abandono foi necessário para que ele experimentasse a punição que estava reservado para os pecados do seu povo. Isso nos traz lições importantes. E a primeira é que todas as vezes que você se considerar merecedor de ser salvo, ou que você participa da sua salvação, você diminui a obra de Cristo. Você está falando que esse sacrifício todo não era tão necessário assim. E você está diminuindo a importância de Jesus ter sofrido tanto que ele sofreu. Então, não diminua essa obra gloriosa. Não diminua essa obra perfeita. Não diminua essa obra que somente o Filho de Deus é capaz de fazer e realizar, que é agonizar e sofrer toda. Pensa na ira de Deus, pensa ela toda, é toda a ira de Deus. Por favor, e amor a nós homens, pecadores, para que nós pudéssemos estarmos aqui, mesmo pecadores ainda, mesmo cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de pecados, mas certos de que somos salvos, não porque merecemos, mas pela graça do nosso Senhor Deus e pela obra perfeita do seu Filho Jesus naquela cruz. E também nos traz uma lição importante e necessária. Nos momentos de sofrimento, a quem você recorre? Ou ao que você recorre? Nós muitas vezes respondemos essa pergunta assim: olha, eu recorro a Deus, amém? Mas como você recorre a Deus? Porque Jesus nos ensina a maneira correta de recorrer a Deus, quando Ele vai buscar forças, não nos sinais do mundo, não nos sinais do dia, não está em trevas e fazia a teologia das trevas, não olhando para as pessoas, mas Ele vai buscar a força necessária para continuar sua obra e sofrer ainda mais, é na palavra de Deus. Quando você sofre, ao que você tem recorrido para suportar o sofrimento? Nós devemos recorrer à palavra de Deus, porque só a palavra de Deus nos dá a força necessária para penetrar o nosso coração e vencer a nossa fé vacilante e nos dar mais certeza, mesmo nos momentos difíceis. Foi isso que o Filho de Deus fez. É isso que nós, filhos de Deus, temos que fazer. Recorrer aonde Deus fala. E Ele fala através de sua palavra. Porque muitas vezes nós falamos: eu oro e Deus me responde. Só que você ora e não lê a Bíblia. Aí Deus não vai responder, porque Ele já deixou a resposta dele. Mas se você orar e ler a Bíblia, você vai ver como Deus responde rapidinho as suas orações.
porque é assim que ele se revela, é assim que ele decidiu se revelar. Então Jesus, nesse momento de angústia, ele não tem forças para fazer uma oração mais, para falar, Abba, Pai, por favor, me ajuda, mas ele tem forças para se lembrar da palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em seu coração, de modo que ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vimos então, meus irmãos, que o sacrifício perfeito de Jesus aconteceu em seu corpo, envolvendo um sacrifício, um sofrimento físico, mas também um sofrimento espiritual, um sacrifício tanto em corpo quanto em alma, um sacrifício material e espiritual. Por isso que é o sacrifício perfeito, porque todo o ser de Cristo foi sacrificado em favor de nós. Portanto, devemos crer que Jesus fez aquilo que nós não conseguiríamos. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Hoje de manhã na EBD eu falei que a graça de Deus só existe através do sacrifício. A graça de Deus só é derramada em nossas vidas através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E por nenhum outro meio. Por absolutamente nenhum outro meio, a não ser Jesus Cristo, nós somos salvos. Ele sofreu em seu corpo e alma, por amor a nós, sofrendo o que nenhum de nós sofrerá. Um sofrimento que os ímpios demorarão a eternidade para conhecer um pouco, ao tamanho da obra de Cristo e o seu amor por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, por meio dele. Que Deus abençoe a sua vida, e que em todos os momentos da sua vida você se lembre o sacrifício que Cristo fez por você. Às vezes que a sua fé ficar vacilante, faça como Ele fez. Às vezes que você achar que Deus te desamparou, faça como Ele fez. Às vezes que você achar que Deus não te ama, olhe para o que Cristo fez por você. O sacrifício perfeito, para que eu e você pudéssemos não sermos mais inimigos de Deus, mas agora filhos do Deus Altíssimo. Eu convido você a baixar sua cabeça e ter um tempo de oração, colocando a sua vida diante de Deus e louvando a Deus por tal sacrifício, por tal obra que você jamais conseguiria realizar, para que Deus molde o seu coração e você viva todo dia essa certeza de que Jesus te ama e que morreu para te dar a vida eterna. Depois de um breve momento de oração, eu nos conduzirei em uma oração. Então oremos.